Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô com a camisa mais linda do mundo. Tudo bem, eu sou o Leonardo Juan, pessoal do Entendendo a Mente. Deixa eu acertar a câmera aqui mais um pouquinho pra cá. Aí. Então, hoje a gente tá aqui com um mantra muito bom. É um mantra poderoso de Brahma. É Brahman, né? Mas se escreve Brahma conforme. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Eu acho que dá pra perceber aí. Esse é um mantra muito bom. É um mantra de gratidão, alegria, abundância. Elimina energias negativas. Então, se você puder, sempre ouça um mantra. Assim, no horário do trabalho. No horário de almoço. E no horário que você quer paz. Hoje, hoje ainda é terça, tá? Eu não vou mentir. Hoje é dia 22 de outubro. São 10h47 agora. Mas como eu tenho um compromisso amanhã, que é quarta-feira, o dia que esse vídeo vai ser postado, então eu já tô fazendo ele para ele ser postado e vocês não ficarem sem vídeo, tá bom? Gente, vamos falar um pouquinho de dependência química e outras coisas ligadas ao vício. Que é toda quarta-feira a gente fala disso. Deixa eu baixar um pouquinho esse mantra. Hoje eu coloquei no silencioso, tá, gente? Então fica tranquilo que não vai chegar mensagem. Ó, compreendendo a síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência é algo muito importante no caso de dependência química. A dependência química se apresenta de diversas formas e pode ser avaliada através de diferentes instrumentos diagnósticos desenvolvidos a partir das diretrizes da CID-10. CID, Classificação Internacional de Doenças. Então a dependência química ela é uma doença? Sim, ela é uma doença. Seja no quesito de remédio, alcoólica, que não é dependência química, né? É dependência do álcool. Pode ser também cocaína, heroína, todas essas coisas. Ó, vamos lá. O, o que eu quero focar? A dependência química é uma doença física. Como uma doença física, a dependência química é uma doença incurável, progressiva e de término fatal. Mas ela é incurável, Léo? Ela é incurável, sim. Dependência química, hoje a gente está falando especificamente de dependência química, ela é incurável. Cocaína, heroína, crack, elas são incuráveis. Ó, vou ler aqui um pedacinho para vocês, ó. O organismo sofre Desculpa. O organismo sofre modificações radicais no seu funcionamento natural para poder se adaptar a substâncias estranhas, intoxicantes, que com o tempo passam a ser assimiladas diariamente. Como o organismo se adapta àquilo, não consegue evitar, acaba conseguindo funcionar normalmente com essa nova substância circular. É assim. O nosso organismo, tudo que é novo para ele não tem resistência. Tudo que é novo para o nosso organismo é novo e vai fazer um efeito surreal. Então, quando você usa uma substância química pela primeira vez, ela vai te dar um puta efeito. Mas quando você já usa ela há algum tempo, ela vai começar a não fazer mais efeito. Aí você tem que aumentar a dose, aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose, até você virar um viciado. Você ir trocando da maconha para cocaína, da cocaína para o crack. E aí... Mas por que incurável, Léo? Como toda estrutura inteligente, o organismo funciona de forma a evitar o desperdício de energia e informação. Por isso, otimiza sempre o seu desempenho, procurando não gastar tempo e energia além do estritamente necessário. Quando o organismo se adapta a uma substância psicoativa,
ele retém as informações requeridas, como por exemplo o tipo de substância, a quantidade ingerida, é exatamente o que eu falei. Então, ele vai entender normalmente o que é, tá? Segue comigo aqui. Ele vai entender o que é e ele vai começar a resistir à primeira dose. Ele vai começar a resistir ao, em outras palavras, ao primeiro tiro ou uso de cocaína, dependendo da situação dependendo da área onde você mora, né? Nós temos uma coisa que se chama memória biológica. Complicado, Léo? É complicado. Opa, propaganda atrapalhando nosso mantra. A memória biológica, ela é muito complicada. Porque ela vai guardando dentro de si tudo o que é ingerido para ela. A frequência do uso, que significa que ele criará uma memória de substância psicoativa referida, assim como dos valores citados. Esta memória podemos chamar de memória biológica. É uma das principais responsáveis pelo fato da dependência química ser incurável. Memória biológica criará naturalmente pelo organismo e não se tem nenhum controle sobre ela. Nada pode ser feito para apagá-la. Então, substância nenhuma nesse mundo vai apagar a sua memória biológica. Então, Léo, mas eu fiquei 10 anos sem usar cocaína e quando eu voltei eu precisei usar o mesmo tanto que eu uso. Por exemplo, comecei a usar cocaína, comecei a usar uma cocaína por noite. Tá. Aí de repente eu tive que passar para 2, para 3. Aí eu parei nas 3, fui e fiquei 10 anos sem usar. Quando eu voltar, eu não vou voltar para uma, eu vou voltar para 3. Por quê? Pela memória biológica. Ela já vai ter guardado na memória, na memória do meu próprio cérebro, o que eu usava antes. Então, não tem controle. O seu organismo não tem controle, tá? Eu não vou ficar muito fixando em algo, porque talvez esse nem seja o tema do canal. Mas eu gosto de trazer aqui porque eu também tenho informação de dependência química. E remédio... remédio diazepam ou Valium, que são a mesma medicação com nomes diferentes, clonazepam ou Rivotril, que são as mesmas medicações com nomes diferentes, só uma é genérica e a outra não, também é a mesma coisa. Fluoxetina e todas essas medicações, elas são a mesma coisa. A tendência é você progredir o uso dessas medicações, dessas substâncias psicoativas. Tudo que é psicoativo vai agir no seu córtex central e vai trazer a memória biológica e vai guardar na sua memória biológica. Mas, Léo, você falou que é incurável, progressiva e fatal. Sim. Por que progressiva? Vamos lá. Progressiva significa que progride, que avança. De fato, a dependência química é uma doença progressiva porque vai se tornando cada vez mais grave com o passar do tempo. Lembra que eu falei agora há pouco, há pouquíssimos 2, 3 minutos atrás, que o uso da substância psicoativa, acho que nem isso, nem 3 minutos atrás, ela começa a se tornar cada vez mais forte? Então por isso que ela é progressiva. Ela é incurável, porque ela gruda na minha memória biológica e nada pode tirar ela dali. Ela é progressiva, porque cada vez eu preciso usar mais para tentar obter o mesmo efeito. Então isso é de suma importância para um dependente químico não progredir
Às vezes temos que recorrer à internação, à força. Às vezes nós temos que conversar também. Conversar é o fato principal. Você tem que chegar no seu familiar, no seu amigo e conversar. Se você vê que está incontrolável, você tem que recorrer a uma internação, sim. E aí o corpo vai guardando essa memória biológica. E aí, fatalmente, vai ficando cada vez pior. Então vai passando de uma droga para outra, sempre para uma droga mais forte. Porque a memória biológica, por exemplo, se eu usava cocaína e eu parei de usar cocaína, fumei maconha, não vai fazer efeito. Fatal. Por que fatal? Leva à morte. Um dependente químico que não estaciona essa doença certamente acabará morrendo por causa dela. Como assim, Léo? Ele pode ter uma morte por overdose, ou ele pode arrumar alguma confusão na rua, ou ele pode pegar a droga e não pagar. Então é isso, tá? Agora, síndrome de abstinência. Ela traz irritabilidade, transpiração excessiva, tremores, principalmente nas mãos, náuseas, ansiedade, etc. Existem dois tipos de abstinência. A síndrome de abstinência. A síndrome de abstinência aguda e a síndrome de abstinência demorada. A síndrome de abstinência aguda é quando você acabou de usar a droga. Você terminou o uso da droga, aí vem o que? Vem muita vontade de consumir a droga. A droga, assim, ó, aqui tá meu humor, tá no meio. A droga me leva lá em cima. Libera muita dopamina. Mas quando acaba o efeito dela, eu desço lá pra baixo, pra depressão total. Então, o que acontece? Acontece assim, eu preciso cada vez mais de droga para sair da depressão. Então, a síndrome de abstinência, outra propaganda. A síndrome de abstinência aguda, ela funciona assim, pedindo cada vez mais para mim sair da depressão. Ela pede cada vez mais para mim poder me libertar daquele mal que tá comigo. Então, e ela me dá uma série de sensações, irritabilidade, como eu li aqui, ó. Irritabilidade, transpiração excessiva, tremores, náuseas, ansiedade, agressividade, também a gente pode colocar aí. E ela vem com a fissura. Um desejo intenso e incontrolável de utilizar uma substância psicoativa. Isso pode ser também no diazepam e no clonazepam, viu? Não só em drogas, não. Todo tipo de substância psicoativa que você usa, remédio inclusive, pode trazer isso. Acompanhada por uma sensação de mal-estar e desconforto físico e psíquico. Muitos indivíduos, quando estão em momentos de fissura, fazem uso de drogas com efeito ansiolíticos, como álcool, maconha ou medicamentos para tentar abrandar os sintomas. Fissura também é muito comum entre usuários de drogas estimulantes, como crack, levando o usuário à prática de atos impulsivos. O que seria isso? Seria mais ou menos assim. Roubar, matar por causa da droga. Fase 1. Até 5 dias após o uso, intensa fissura em seu início, irritação, agitação, evolui para hipersonolência, depressão e exaustão. Fase 2. Até 10 semanas após a fase 1. Reemergência da fissura, concomitante a quadros depressivos e ansiosos. Fase 3. Até 6 meses após a fase 2, redução gradativa da fissura. Então tem esses detalhinhos aí, tá? E pra gente terminar, eu falei da síndrome de abstinência aguda, agora eu vou falar da demorada. A demorada é o seguinte, é quando você já tá 1 ano, 2 anos sem usar a substância psicoativa, você começa a não ver graça em nada.
você não vê graça em brincar com seu filho, você não vê graça em jogar videogame, jogar bola, assistir um futebol, você começa a não ver graça em nada daquelas coisas que você gostava. Então, essa é a síndrome de abstinência demorada, tá? A aguda é até 6 meses, que é aquela vontade intensa de usar droga, e a demorada é essa, que é a que começa, sua vida começa a perder o sentido depois de 2, até 3 anos ali, tá? Então as duas você tem que acompanhar. É recomendável Narcóticos Anônimos, psicólogo, psiquiatra, é recomendado tudo isso, tá bom? Terapeuta também, como eu. Então, é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham tido uma quarta-feira abençoada e um ótimo final de quarta-feira pra vocês, tá bom? Amanhã, na quinta, eu não vou mentir, tá? Eu tô gravando na terça. Então, o vídeo é postado na quarta, mas na quinta a gente tem mais conteúdo do curso. 14 de novembro nós temos provas, tá? Então não vamos perder o conteúdo, tá? A prova tá bem dificinho. Mas vamos aí, a gente vai conseguir tirar boas notas. E é isso, gente. Um beijo, um abraço, Leonardo Juan.